Olá, aqui vai um vídeo para alguns curiosos, alguns interessados, algumas pessoas que de repente sentem dentro de si a necessidade de ter mais claro um pouco algumas perguntas que nós temos, né? Perguntas sobre Deus, sobre o mal, sobre a violência, por que de repente o mal existe, por que Deus não faz nada, como nós chegamos aqui, o que é a fé, o que é a religião. Tem gente que se coloca essas questões e essas questões são importantes. Talvez a principal delas seja justamente isso, né? Se Deus existe, se Deus criou o mundo e tudo mais, porque existe o mal e havendo mal, porque Deus não faz nada, né? Porque Deus não intervém. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto em vários lugares, de várias pessoas cristãs que sentem frustração diante de alguma coisa e de pessoas não cristãs, de repente, que falam, então, não sou cristão porque se Deus existe, porque ele não faz nada, né? Nós vamos falar de Agostinho, Agostinho de Hipona, né? Ou Santo Agostinho para os católicos. Todo padre, todo pastor precisa ler Agostinho porque faz parte da construção teológica do cristianismo. E aí vamos então ao Agostinho. Agostinho foi um cara que viveu no século IV depois de Cristo, filho de uma família abastada, argelino, é da Argélia, é africano, não é europeu. Então ele também tem outra moção, outro estilo e espírito de vida, ainda que isso faça parte ali do Império Romano, que seja uma cultura latina, mas são outros ares, né? E ele, tendo uma vida bastante abastada, teve acesso a muita coisa, muita cultura, muito conhecimento e fez uso disso. O Agostinho, ele sabia muito bem as ciências disponíveis naquele tempo. Então sabia muito bem a retórica, sabia muito bem o grego, sabia muito bem o latim. Ele tinha acesso aos documentos bastante facilitado e ele se tornou um professor, tanto é que ele viajou várias cidades também, aprendendo e ensinando tudo que tinha. De início, havia uma filosofia chamada maniqueísta. O maniqueísmo acreditava que havia na natureza, no universo, duas forças eternas opostas, né? O bem e o mal, mais ou menos o yin yang, só que de uma forma mais hipostasiada. Por falar em hipóstase, hipóstase significa a capacidade de materializar alguma coisa que a gente meramente pensa ou que a gente supõe. Bem e mal, então, como é que seria uma hipóstase disso? Seria pensar anjos e demônios, né? Então a gente pensaria em seres da luz e seres das trevas. Bom, isso existe para nós na mente, no nosso pensamento, mas em algum momento nós hipostasiamos isso, então nós materializamos essas duas ideias, nós tornamos isso algo concreto, né? É a ideia do maniqueísmo. O Agostinho fazia parte dessa ideia, que também beira um gnosticismo, porque tenta ver o mundo a partir daquilo que ele mostra, daquilo que ele apresenta. Se o mundo não mostra nada, então a gente não tem nada do que falar, a gente só acredita naquilo que é apresentado, que é verificável, que é intelectualmente credível, verificavelmente posto na nossa frente, né? Então, Agostinho é esse cara. Mas ele viveu uns bons 30 anos, e aí fazendo tudo o que a vida lhe permitiu, e a mãe dele, digamos, rezando, orando por ele, aos 30 anos na casa da mãe dele ali, vamos pensar ali no quintal, enfim, no jardim, cheio de dúvidas, porque ele buscava respostas as mais possíveis, e toda pessoa que estuda muito, de repente vai entender que as teorias não respondem a tudo. E tem várias teorias que são muito próximas e no final das contas estão dizendo quase que as mesmas coisas, né? E ele dizia, poxa, eu ainda não tenho respostas para as coisas todas, onde é que eu posso buscar alguma resposta a mais? E é como se ele sentisse na mente dele, né, na consciência, algo passando pela mente, um livro que ele não havia lido ainda, que era a Bíblia. Ele conta isso num livro que ele escreve chamado Confissões, que é lindo, que é maravilhoso, vale a pena dar uma lida. E aí ele sentiu que deveria ler a Bíblia, ele começa esse itinerário de ler a Bíblia. Já digo de antemão que o modo como Agostinho leu a Bíblia é um modo muito diferente, muito mais profundo do que nós, obviamente.
Como eu disse, Agostinho tinha conhecimentos muito ricos da literatura, da retórica, enfim, dos estilos de redação do tempo, de escrita do tempo, das intenções do tempo. Estava muito mais próximo do tempo de Jesus do que nós. Então ele tinha mais recursos, né, para dizer do que estava escrito. Nós somos muito diferentes do Agostinho. Para nós, do senso comum, nós mal sabemos o grego, o latim, ou o que quer que seja. As nossas traduções da Bíblia já sofreram muitas traduções, então pense, a Bíblia já sofreu tradução do grego, depois para o latim, depois para o alemão com Lutero, do alemão aí para outras línguas possíveis. Então já tem pelo menos uma distância de 4 ou 5 idiomas. E se a gente for pensar, será mesmo que o que nós estamos lendo na Bíblia em português é de fato aquilo que é radicalmente dito, escrito nas cartas, nas epístolas, nos livros, nos evangelhos, enfim, nos livros bíblicos, né? Isso traz pra gente a ideia de que a gente tem uma distância a ser percorrida aí, né, para descobrir uma série de coisas. Agostinho tinha muito menos distância a ser percorrida. E aí ele lê a Bíblia e ele começa a encontrar respostas. E aí ele vai se tornando cristão, ok? Então imaginemos que Agostinho vai trazer como tarefa dele aquilo que nós chamamos na época da patrística. Patrística é uma era dos padres que nós chamamos, que vai do primeiro século até o século V, século IV e V, cuja missão dos padres era justificar a fé cristã, ou explicar a fé cristã, ou embasar a fé cristã com todo o conhecimento disponível naquele tempo. O que é o conhecimento disponível naquele tempo? É tudo que se chama de filosofia. A filosofia era o conjunto desse conhecimento todo. Então eles vão tentar explicar o modo como eles creem em quem é Jesus, o que é isso, o céu, o que é a salvação, o que é o pecado e tudo mais. Tem 1001 influências na filosofia cristã. A principal delas, que eu imagino que a gente poderia trazer aqui, é a ideia do neo-estoicismo, do pecado, do erro, por exemplo, da consciência. Tem um filósofo chamado Sêneca, muito legal, um neo-estoico romano, que ele vai dizer que o ser humano, ele é, do ponto de vista da consciência, igual a todos. Não importa a classe social a qual ele pertença, a etnia, a cor, não importa nada. Todo ser humano, do ponto de vista da consciência, ele se sente nu perante si mesmo. Ele é transparente perante si mesmo. Todo mundo tem do que chorar, todo mundo tem do que sofrer, do que se alegrar, do que se culpar, do que se desculpar. Isso é importante. Sêneca dizia da consciência. Isso vai ser importante para Agostinho também, porque Agostinho está dizendo que ele é o filósofo da interioridade. Deus fala dentro de nós. Outra coisa do Sêneca que é importante, que é algo que chega no Agostinho, vai ser a ideia de pecado, de erro, né? Pecar é errar o alvo. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e você está responsável por um projeto. E nesse projeto você tem um prazo para entregar e você entrega esse projeto. Antes mesmo tem as etapas de apresentação. Vamos pensar que numa das etapas de apresentação o seu superior vai falar, olha, você está pecando nesse lugar aqui, olha, nesse quesito, nesse dado. Ou seja, você está errando, está equivocado, está falho, conserte. A ideia do pecado inicialmente tem essa ideia mesmo, não é tão pesada. Ela é a ideia de que nós erramos o alvo. Só que trazendo de Sêneca já um pouco, depois para Agostinho, qual é o principal alvo do ser humano? A felicidade. A gente já viu isso em Aristóteles, né? O objetivo de todas as ações humanas é buscar a felicidade. Então, se o nosso alvo, nosso objetivo é a felicidade, é um erro, é um pecado, estamos pecando contra nós mesmos, estamos falhando conosco mesmos, quando de repente os caminhos que nós tomamos não nos levam para uma vida feliz. E aqui entenda a vida feliz como era entendida também lá com Aristóteles, que é uma vida racionalmente orientada para que você seja o melhor que você puder ser, né? É virtude. Como a gente já viu lá com Epicuro, que é uma vida com menos dor, com menos sofrimento, com um apego mais ao natural e um despojamento do supérfluo. Como nós vimos lá com Zenão no Estoico, que é a ideia de você também fazer um exercício grande de si mesmo, de adequação de si para a natureza, porque a natureza já é perfeita, né? E com o Diógenes, o cínico, a vida feliz, quando você de repente se abster totalmente de tudo que não vale a pena, que é inútil, que não te faz ser autêntico.
tenta trazer isso tudo para cá. Porque para Agostinho, ele também está dentro dessa ideia, só que ele é cristão. Então ele vai trazer Deus para esse lugar. Obviamente, uma conformidade do ser humano com o projeto de Deus é uma vida feliz. O que resulta disso é uma vida feliz. Tudo bem? Vamos lá. Dito tudo isso que Agostinho fez, estudou e tudo mais, o maniqueísmo que ele deixou depois, etc., cabe dizer para nós o seguinte aqui. A razão é insuficiente. Para Agostinho, ele já está dizendo, a razão, a nossa racionalidade é insuficiente para compreender milhares de coisas. E a fé potencializa a razão. A fé dá um impulso necessário para que a razão vá superando suas fronteiras, seus limites. Um exemplo bem básico. Quando você não tem certeza de nada, você vai porque você acredita em alguma coisa. Então, é isso. A razão ela é muito mais da dúvida e dos seus limites e você vai por um impulso natural. Dentro dessa incapacidade, dessa limitação da razão e da necessidade de algo de fé, de uma aposta que a gente faz na vida, o Agostinho fala que nós somos iluminados, Deus nos ilumina. Lá em Platão era diferente, né? Nós já sabíamos de tudo e a gente vai lembrando dessas coisas. Em Agostinho não, Deus nos ilumina, Deus vai nos apresentando as coisas. Mas eu também queria trazer essa ideia de iluminação de uma forma mais antropológica, porque Agostinho também está falando de antropologia. Vamos pensar o seguinte, eu e você não sabemos muita coisa do nosso futuro. Eu escolhi minha profissão, você vai escolher sua profissão, eu escolhi as pessoas que eu amo, você escolhe as pessoas que você ama, eu escolhi minhas viagens, você escolhe suas viagens. Mas a gente não tem certeza de que nada disso vai dar certo. Do ponto de vista racional, nós temos 1001 limitações. Nós podemos planejar. Agora, planejamos porque queremos chegar lá. Esse querer chegar lá, né, na profissão, com a pessoa que a gente ama, na viagem, isso é uma fé, é uma aposta. Então, a aposta que eu faço me dá condições de preparar racionalmente, potencializa a racionalidade para que eu chegue onde eu quero chegar. É isso que Agostinho está dizendo. Alguém que trabalha, né, por exemplo, ele tem que alcançar metas. Há uma reunião com esse trabalhador lá e com seu superior para fazer uma estratégia, né, para fazer um plano. Então, quer dizer, a meta ilumina o dia a dia do trabalhador para que ele pense o que é preciso ser feito para alcançar essa meta. Para quem vai viajar, então essa aposta de que eu quero fazer a viagem, de que ela vai ser boa, ilumina o meu dia a dia durante o ano para que eu faça as economias necessárias, os preparos necessários para que eu tenha uma boa viagem. A pessoa que ama alguém, ao ponto que está apaixonado por essa pessoa, essa paixão o ilumina no sentido de que ele vai ter uma série de ações, de conquista, de vontade de estar com a pessoa e de viver com essa pessoa. Isso é iluminação. Do ponto de vista religioso, também é simples. Eu, que cristão, escolhi Deus e vejo Deus como modelo de vida, então, uma vez que eu aposto que viver do modo cristão, de Jesus e de Deus, é um jeito que me faz feliz, essa crença, ela ilumina o meu dia a dia, porque eu vou me portar, vou me comportar, minhas condutas, minhas decisões seguirão esta paixão, isso que eu aderi, isso que eu assumi, isso que eu escolhi. Então isso é iluminação de Deus. Espero que fique bem claro. Não se trata de milagre, não se trata de magia, de fantasia. A coisa é muito mais racional possível. Basta ir lá nos evangelhos, de repente a gente vai ver depois de cada milagre que Jesus fazia, a pessoa que era curada dizia obrigado, Senhor, meu Rei, meu Deus, etc. Você me salvou, né? E Jesus sempre voltava a frase para a pessoa e falava, não, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua aposta, a tua entrega, a tua dedicação e tudo mais. É isso. Tá? Então, iluminação depende mais de nós, seres humanos, do que de Deus, porque Deus já está posto, já está disponível, depende mais do ser humano. Assim como as várias possibilidades de vida. Tudo está disponível para que você conquiste e seja. Agora depende de você, né? Aceitar esse objetivo de modo que ela vai orientar a sua vida, suas decisões a partir de agora. Primeiro ponto é isso, a relação de fé e razão para Agostinho. Muito bem, depois disso é importante a gente começar a pensar sobre a criação do mundo. É um dos grandes temas de toda a humanidade, de quanto tempo atrás e quanto tempo para frente.
Perguntaram para Agostinho, né, como ele imagina a criação do mundo, e Agostinho ele vai trazer conceitos filosóficos para isso. Para Agostinho, Deus criou o mundo do nada. Ele está de acordo com a Bíblia, tá? Deus criou as coisas, Deus disse: faça-se a luz, faça-se os mares, né, as águas do firmamento. Né? Então Deus criou do nada. Mas como é que ele vai justificar essa ideia de que Deus cria alguma coisa do nada? É porque ele vai ter 3 conceitos específicos. Tem o conceito de fabricação, o conceito de geração e, por fim, o conceito de criação. Para vocês entenderem bem essa ideia, fabricação supõe que alguém produza um elemento a partir de outros elementos pré-existentes. Isso não cabe no cristianismo. Por que não cabe no cristianismo? Então, havendo a necessidade de elementos pré-existentes, é como se Deus precisasse de elementos também pré-existentes, também eternos. Mas não cabe isso no cristianismo, porque no cristianismo apenas Deus é eterno, né? As outras coisas são posterior a Deus. Não dá para eu pensar que Deus pegou, como lá em Platão, né, o elemento sólido, juntou com o elemento líquido e dali foi formando os planetas e tudo mais. Não, isso é platônico. Platão pensava algo assim. Havia elementos, 4 elementos eternos no universo, e aí esses elementos espontaneamente vão se formando, vão construindo as coisas todas, que é o que ele chama de momento demiurgo. Isso é Platão. Agostinho não pode aderir a essa ideia. Não existem outras coisas eternas. Só Deus é eterno. Então as outras coisas começam a partir de Deus. Então, fabricação não dá. Geração também não é um conceito interessante, e Agostinho já vai descartar isso, porque por geração a gente entende que as coisas surgem e são da mesma espécie. Então, um ser humano gera um ser humaninho, um gato gera um gatinho. Se a gente fosse pensar que Deus gerou o mundo, não daria certo, porque o mundo, ainda que tenha coisas imateriais, mas tem o material, e todas as coisas são materiais em alguma medida. Essas coisas são materiais, são limitadas, né? Elas têm uma finitude, elas iniciam e elas acabam. Deus é imaterial, Deus é infinito e Deus é perfeito. Nós somos materiais, finitos e, digamos, de alguma maneira, imperfeitos. Então, não, nós não fomos gerados por Deus, porque nós não somos deuses, é isso. Se fôssemos gerados por Deus, nós seríamos deusinhos, e não somos deusinhos, né? Sobra, então, o último conceito, que é o conceito de criação. Deus cria do nada. E aí é importante a gente trazer essa ideia do criar, não é? Na Bíblia está dizendo, Deus disse, faça-se a luz. Se a gente for lá no grego, a gente vai ler nessa passagem o logos. A palavra que está escrita é logos. Então não é bem um dizer, é um pensar. É Deus, obviamente todo pensamento é uma voz, né? Você pensa, é a voz do pensamento. E Deus é inteligência pura, né? Então o que Deus está ali, digamos, pensando, pensar é um ato. Então Deus, ao pensar, diz, ao pensar, faz, ao pensar, cria. Então pensou Deus o sol, e o sol aconteceu. Pensou Deus a lua, e a lua aconteceu. Pensou Deus qualquer coisa e tudo acontece, tá? É importante dizer aqui que Agostinho já considerava algo parecido com o evolucionismo, assim. Deus criou todas as coisas e essas coisas todas com uma capacidade de desenvolvimento. São as sementes, né? É a razão seminal. Em tudo há essa continuidade da racionalidade de Deus. Então as coisas todas vão continuando se desenvolvendo. Acho maravilhoso no século IV Agostinho pensar algo assim, né? Então Agostinho não é fixista, né? Tem uma grande briga da ciência que não é sobre o criacionismo. A ciência não briga com a ideia do criacionismo e o evolucionismo. A ciência briga com a ideia do fixismo, com a ideia de que Deus criou tudo do jeito que já está. E Agostinho, ele está num caminho ali que está dizendo, olha, Deus criou as coisas, né? E as coisas foram se desenvolvendo. Isso é interessante. Não é que ele está dizendo que Deus não criou as coisas tais como elas são, não é isso. Mas ele está dizendo de um desenvolvimento. Isso é importante, tá? Segundo ponto é isso sobre a criação. Deus criou o mundo do nada. O terceiro ponto, aí vem a ideia, a pergunta muito contemporânea. De onde veio o mal?
Se Deus é perfeito, por que surgiu o mal? Se Deus está tudo certo, de onde surgiu o erro, né? E aí seria interessante a gente entender uma espécie de linha de distribuição de classes e de seres. Vamos pensar que existe uma régua, né? E aí lá no nível 1 estão os seres perfeitos, as rochas, os minerais perfeitos, né? Como rochas e como minerais perfeitos. Lá na classe da nossa divisão no número 2, os insetos, na classe dos insetos perfeitos. Vamos pensar no número 3 ali, alguns animais, né? Sei lá, vertebrados, invertebrados, perfeitos na classe deles. Depois os mamíferos, perfeitos na classe deles. Todos eles irracionais. Aí vamos pensar que lá no nível 5 ou 6 tem um ser humano, né? Que é um animal, é mamífero e é racional. Na classe desse animal todo aí, o ser humano racional, o ser humano é perfeito, dotado de tudo que ele necessita para viver e para tudo, né? Dali para frente, outros seres, até chegar ao maior, que obviamente vai ser Deus. Então considere que existe essa divisão de seres, de criaturas criadas perfeitamente, com toda a estrutura possível, necessária para a sua vida, para o seu desenvolvimento. Isso é perfeito. A natureza foi criada perfeita por Deus, não há nada de errado. O mal não existe ontologicamente, estruturalmente, essencialmente na natureza. Então, de onde vem o mal? Nós, então, criados perfeitamente, racionalmente falando, nós temos a capacidade de, pela racionalidade, melhorar a nossa natureza, melhorar a nossa vida, melhorar a gente. Isso é uma herança platônica, gente. Isso é uma herança platônica em Agostinho. Porque Platão dizia, olha, nós somos alma e corpo. Essa mesma ideia se repete em Agostinho. E como alma, né, razão, consciência, são sinônimos, nós temos que aprimorar o corpo, nós temos que aprimorar os instintos, nós não podemos ser meramente animais. Agostinho está pensando a mesma coisa. Nós, dentro dessa, trazendo a teoria platônica para justificar o cristianismo, é isso que Jesus fez o tempo todo, não é? Lutando contra todos aqueles vícios que as pessoas tinham, né? Toda ganância, todo ódio, toda corrupção, tornando-se santos, né? Sede um como eu e meu Pai somos um, sede santos, sejam vigilantes, orai. Agostinho está dizendo isso. Poxa, nós somos seres racionais e a função da razão, da consciência, é de aprimorar a nossa vida, a nossa carne, o nosso corpo, de não deixar os instintos nos dominarem tanto, né? E aí o mal acontece porque a razão ela nos dá a liberdade tanto para aprimorar quanto para degradar a nossa natureza. É o que é chamado de livre-arbítrio. Nós escolhemos, somos seres de escolhas. E de repente nós começamos a escolher vidas, modelos de vidas errados. Mas isso, Agostinho está falando dentro do cristianismo, mas isso já é falado desde Platão, desde Sócrates, lá, né? Se a gente lembrar Epicuro, qual modelo de vida você quer? Né? Os bens naturais, necessários, naturais, não necessários, não naturais, não necessários. Então, a busca da vida virtuosa já tem muito tempo. O Agostinho está trazendo isso agora como um critério cristão para que nós sejamos santos. Aliás, a palavra virtude, que é a ideia de que nós sejamos cada vez melhores, é traduzida e substituída no cristianismo para a ideia de santidade. Santidade é esse caminho que eu faço para ser melhor, né? Esse caminho que eu faço para estar cada vez mais unido, configurado ao modelo de vida de Jesus. Então, se lá no estoico nós temos que nos adequar à natureza, no cristianismo a gente não tem que se adequar à natureza, a gente tem que se adequar a Jesus, ok? Isso é um processo racional, tá bom? O mal começa assim, então. O mal é consequência da escolha desviada, da queda. Nós que caímos, nós falhamos, ok? Acho muito legal Adão e Eva, né? Simboliza bem essa queda. Racionalmente eles tiveram condições de aprimorar a sua vida e de repente racionalmente escolheram tomar outro caminho desviado daquilo que foi o grande projeto, ok? É isso. Muito bem. A partir disso, como é que em Agostinho, um outro ponto é como é que a gente pode se aprimorar então? Qual é um caminho mais fácil? Né? Como é que a gente pode parar de errar tanto, né? De ser tão falho? E aí ele vai dizer que é o caminho do amor, tá? O amor ele vai dizer que o caminho do amor, o amor é o caminho. Tanto é que ele vai dizer que a medida de amar é amar sem medida.
Só que ele também vai ter que dizer pra gente que há dois tipos de amores. Há um amor que ele chama de amor caritas, que é o amor caridoso. A gente traduz isso por amor de Deus. E cuidado nessa preposição. Não é amor a Deus. Agostinho não está obrigando ninguém a acreditar e amar a Deus. Ele está dizendo que existe um amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Então Jesus amou o mundo de tal forma que deu a sua vida, lutou pela justiça, por tudo e por todos, né? Amor de Deus é isso, é quando os seres humanos de repente começam a viver uma dinâmica de vida que eles buscam a justiça, que eles buscam a paz, que buscam a solidariedade, buscam a harmonia, buscam o respeito, e eles estão vivendo e dão a vida por isso, buscam a vida do irmão, a sua própria vida, eles dão a vida por isso. Isso é amor de Deus. Quem vive nessa dinâmica de amor de Deus, amor caritas, constrói a cidade de Deus. Cidade de Deus, então, é o nome do modelo de sociedade em que as pessoas são maravilhosas. Maravilhosas. Vivem na dinâmica do amor de Deus. Há um outro caminho que não é bom, que é o amor dos homens, amor cupidista, que é o amor egoísta, que nos leva à injustiça, à corrupção, nos leva a desonrar a nós mesmos e aos próximos, e ao próximo, né? Aos outros. Esse amor aí leva a gente a construir uma cidade dos homens. Claro que são duas dinâmicas, né? Como mais ou menos lá em Platão, mundo ideal e mundo sensível, né? Mundo ideal porque a gente quer chegar a essa sociedade perfeita, justa, solidária, que é a cidade de Deus. Mas a gente vive muito mais cidade dos homens, então o tempo todo isso está em interrelação, tá, gente? É uma dinâmica de vida e, obviamente, ele está convocando as pessoas, pessoal. Se a gente está falando muito do mal, falando muito que a sociedade está injusta, que, enfim, não tem solução, etc., o problema não está em Deus. Deus criou tudo perfeito, esse problema está em nós. Somos nós os responsáveis pelos genocídios, pelos crimes, por uma série de coisas. E nós precisamos reconfigurar a nossa vida individualmente, depois coletivamente, para que a vida seja melhor, para que seja mais harmoniosa, mais pacífica, mais amável. Isso é o que Agostinho está dizendo. Ok, gente? Agostinho, então, é um cara que parte dessa ideia de que Deus fala dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós. Deus nos desperta o desejo para as coisas. Ele é chamado desse filósofo da interioridade. Ele vai dizer que o encontro de Deus está dentro da gente mesmo, dentro dessa consciência, que tudo mostra, que tudo fala, que tudo critica, que tudo julga. Ninguém escapa da própria consciência e Deus fala dentro da nossa consciência. Bom, esses são alguns pilares do pensamento de Agostinho que são essenciais para nós, ok? E quem dera que nós todos soubéssemos um pouco disso tudo. Nós deixaríamos de relegar muito daquilo que nós falhamos para outra instância, né? Com muita facilidade nós terceirizamos nossos erros. Pouquíssimas vezes nós assumimos nossos próprios erros. Com muita facilidade nós arrogamos que algumas soluções deveriam ser dadas por uma instância superior, por Deus, quando na verdade a gente que deveria mobilizar aqui um pouco das nossas ações, das nossas decisões, para que o mal cessasse, para que a violência acabasse, para que a vida fosse mais justa. Esse é o Agostinho, do século IV, trazendo um pouco de iluminação para o pensamento cristão, para o pensamento não cristão do nosso tempo hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam revisitar esse vídeo, fazer suas anotações e que esse vídeo sirva muito bem para vocês. Aquele abraço, até mais.